E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim. Quando o inferno descobre aquilo que você carrega, é ele quem deveria recuar e temer, não você. Você vê isso em todas as histórias dos heróis da fé. Você pega Hebreus 11, quando homens entenderam o que carregava, o inferno precisou impedi-los antes que eles começassem. O inferno não está preocupado com quem está numa igreja, o inferno está preocupado com quem entende o que carrega. Eu lembro que eu perdi um voo há alguns anos atrás. Eu estava indo pregar, se eu não me engano, em Poços de Caldas, e eu cheguei muito antes no portão de embarque. Eu cheguei acho que 1h30 antes do embarque. Aí eu olhei para o horário, o voo estava confirmado, o portão estava certo, e eu descansei, eu relaxei. Eu abri o computador, comecei a trabalhar, comecei a sei lá fazer o que, enviar mensagens. Daqui a pouco eu olhei, faltam 30 minutos, tá ok. Faltam 10 minutos, tá ok. A fila começa a se formar. Eu falei, bom, quando as últimas pessoas entrarem, eu vou para a fila. E aí quando as últimas pessoas estavam lá, eu entrei na fila, e quando eu dei o meu cartão de embarque, a pessoa olhou e falou, não, esse voo mudou de portão de embarque. Eu falei, impossível, eu estou aqui há 1h30. Ela falou, já chamaram o seu nome várias vezes. Cara, isso é muito forte. Já chamaram o seu nome várias vezes. Eu falei, qual que é o novo portão? O novo portão é tal. Cara, eu corri desesperado para chegar no novo portão. E quando eu cheguei, eles tinham acabado de encerrar o embarque. E aí eu falei para o rapaz que estava lá, eu falei, irmão, eu preciso embarcar, eu estou indo para uma conferência, eu sou o palestrante da noite. E aí ele falou, cara, impossível. Eu falei, vê se tem outro voo, por favor. Ele falou, deixa eu ver aqui, para o seu destino só amanhã. E literalmente eu não consegui embarcar, eram 2 dias de conferência, eu pregaria nos 2, e eu precisei ligar para a igreja e falar, eu não vou chegar, porque eu estava no lugar certo, mas eu perdi o timing. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Eu estava tão seguro de estar no lugar certo, que eu perdi o timing e me distraí na hora de entrar no meu destino final. E eu quero que você entenda que o fato de você estar numa igreja não significa que você já chegou lá. Você está no lugar certo, mas você precisa estar sensível para não perder o timing de Deus, para entender para onde Ele se move, o que Ele está fazendo, o que Ele está te chamando, porque Ele está chamando pelo seu nome. Não se distraia. Deus está chamando pelo seu nome e está no lugar certo. É o primeiro passo, first step, mas você precisa dar mais passos de fé do que só estar no lugar certo. Você está comigo? Diga amém. Então eu acredito de verdade que o inferno não está tão preocupado com o lugar que você está, mas o quanto você sabe quem você é. Quando você descobre quem você é o inferno que começa a temer e recuar. A palavra fala sobre isso, irmão. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só resiste ao diabo quem sabe o que carrega. Quando você sabe o que você carrega, você não tem medo daquilo que o diabo e o inferno carregam. Então você resiste e é ele quem foge. Irmão, não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que acreditam que Deus é só o Deus do livramento. Mas Deus não é só o Deus do livramento. Deus também é o Deus do governo, o Deus de novas realidades, o Deus que faz coisas novas. Deus não te chamou para ser um fugitivo. Deus te chamou para governar sobre o caos. Você está comigo? Diga amém. Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. O poder é dele, mas atua em você. A glória é dele, mas se move por você. Irmão, Deus colocou em você um poder capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você já pediu ou pensou. Mas você precisa entender quem você é e o que você carrega. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Às vezes a gente está fraco por fora porque a gente está fraco por dentro. Às vezes a gente está com medo do que está ao nosso redor porque pintamos as paredes dentro de nós com medo também. Quando Jesus acalma a tempestade, tudo que Ele faz é colocar para fora o que habitava dentro. Pega essa chave, irmão. Jesus sabia quem era, o que carregava e o destino que tinha. Jesus sabia que a morte dele seria numa cruz e não afogado. Quem sabe o destino final não fica angustiado no meio do caminho. Ele veio para cumprir uma palavra. A palavra dizia, maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro
Jesus está num barco, a tempestade é forte, ele olha para a situação atual e ele olha para o destino final, e eu tenho plena convicção que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade, porque afogado não era o que dizia na certidão de óbito pela qual ele veio triunfar. Ele precisaria ser crucificado, humilhado, rasgado, traído. Isso ainda não havia acontecido. Irmão, olha para mim. Quem sabe qual é o final da história, não fica preocupado no meio dela. Eu sei qual é o final da história, eu sei como ela termina. Billy Graham diz: eu já li o último livro da Bíblia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Estamos fracos por fora porque estamos fracos por dentro. Estamos em crise por fora porque às vezes estamos em crise por dentro. E eu quero entrar na mensagem dessa manhã. Você está comigo? Uma casa governada por príncipes. Alguém está recebendo algo de Deus já essa manhã? So good. Isaías 32:1 é o texto básico que a gente vai usar. Diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Esse texto é tratado por muitos, interpretados por muitos, como a expressão do governo perfeito do Messias. Então Isaías está dizendo: quando o Messias governar perfeitamente, ele governará em retidão, e os príncipes governarão em justiça, e serão levantados por Deus como refúgio, como abrigo, como uma sombra no meio do deserto, como água em meio à terra seca. Só que alguns também acreditam que, além desse texto ser a expressão do governo perfeito do Messias no futuro, fala a respeito da expectativa que Deus tem do nosso governo no presente. Então o que Deus está dizendo é: assim vai ser o reino de justiça do meu filho, mas assim será o governo dos meus príncipes na minha casa. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Então o que eu quero que você entenda é que o Evangelho fala a respeito de duas expectativas: aquilo que vai acontecer e aquilo que já está acontecendo. Eu falei sobre isso na semana passada. Eu não posso ter o meu olhar só na eternidade a ponto de negligenciar o governo que Deus tem para mim nesse tempo, nesses dias. Deus me chamou para sentar no meio de príncipes e pastorear o coração deles. Deus me chamou para governar em tempos de caos e dar uma palavra de sabedoria quando o mundo não sabe para onde vai. Deus me chamou, você tem que ter esse entendimento, essa palavra é sobre mim, sobre você, para ter a palavra certa na hora certa, para ter provisão quando falta no celeiro dos outros, assim como José, para que a gente possa governar em tempos de caos e ser um canal de provisão quando todo mundo está passando por escassez. Esse é o plano de Deus para a igreja, irmão. Que as nações procurem na igreja aquilo que falta sobre elas. Não se engane. Está bem próximo de chegar um tempo em que o mundo vai olhar para tudo aquilo que construiu nos últimos anos e vai falar: a gente está completamente perdido, como a gente recomeça? E é na igreja que eles vão procurar essas respostas. Essa questão de gênero, toda essa loucura que a gente está vendo, irmão, isso vai cobrar um preço. Liberação de drogas, essa liberdade, e agora o metaverso, uma realidade virtual que para muitos vai se tornar uma fuga de uma realidade natural. Pessoas que estão com uma vida medíocre, tentando ter uma vida melhor num lugar que não existe. Deus não te chamou para fugir para uma nova realidade. Deus chamou para estabelecer novas realidades. Isso é fé, isso é o governo. Isso é o governo. Pastor, então, se é contra o metaverso, irmão, eu vou estar lá e Deus vai me levantar como uma voz no meio dessa realidade paralela para trazer filhos de volta para a realidade que Deus estabeleceu. Então você vai, pesca e traz para o caminho. Você vai e lembra, é como alguém que entra na Matrix para sabotar o sistema. Você está no sistema só para sabotá-lo, não para se apaixonar por ele. Eu lembro que eu falei sobre isso alguns meses atrás, aquela cena, eu vi na primeira vez que eu assisti Matrix, aquela cena me marcou para sempre. Uma cena em que um dos caras que fazia parte da resistência, ele trai
Ele vende, ele fala onde eles estão. Cara, aquilo ali nada mais é do que uma figuração de Jesus com os discípulos. Uai, seu app de vídeos curtos.